na continuação de nossa série de mensagens no livro de Atos, é o seguinte: aprenda a valorizar, seja grato pelas pessoas que Deus tem colocado em sua vida. Seja grato pelas pessoas que Deus tem colocado em sua vida. E a nossa leitura básica está em Atos 23, do 23 até o 35. Atos, capítulo 23, do 23 até o 35. Vamos lá? Atos 23, do 23 até o 35. Diz o texto sagrado o seguinte: então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes, quem está falando aí é o comandante Cláudio Lísias. Se você está fora do contexto, acompanhe as últimas mensagens que foram gravadas e estão lá em nossa página no YouTube, Júlio César P. Gonçalves, Júlio César P. Gonçalves, estão todas elas lá gravadas, registradas. Você pode pegar as mensagens anteriores em Atos, ok? Vamos lá. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente à vossa excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem à vossa excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Amém. Amém. Eu quero começar a minha palavra desta noite fazendo uma homenagem ao meu grande mestre da escola bíblica dominical, senhor Almir Belo, irmão Almir Belo, um homem que marcou de forma notável a minha vida, servindo como instrumento vivo para a minha formação espiritual. Em minha época de adolescente, pude participar da classe de escola bíblica dominical mais exigente da primeira igreja batista no bairro das Graças, Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Daquela classe pequenina saíram médicos, farmacêuticos, educadores cristãos, missionários e pastores. Tamanho envolvimento com a palavra que era proporcionado em cada um dos nossos encontros.
Qual o segredo daquela classe que formou tanta gente boa, que capacitou tanta gente a adentrar as portas do reino e fazerem diferença na implementação dos valores cristãos junto à sociedade? O segredo era a maneira como irmão Almir discipulava cada um dos seus alunos, principalmente aqueles que demonstravam um interesse especial quanto à palavra de Deus. Várias e várias vezes ele me chamou em alguns sábados à tarde em sua casa para que pudéssemos ali estudar previamente a lição, tirar todos os pontos de dúvida, atiçar ainda mais a minha curiosidade quanto a alguns tópicos que para a minha idade pareciam ser difíceis demais. E em vários momentos ele me pegava de modo desavisado para que eu ministrasse a classe, a fim de que ele pudesse me averiguar e observar o meu crescimento cristão. E me lembro que pela primeira vez que eu preguei na igreja, a primeira vez que eu assumi o púlpito daquela grande igreja, à época já com quase 1000 membros, ele, depois de ter me ouvido pela manhã no domingo, ele me chamou à parte e disse: vem cá, Júlio, você percebeu o que aconteceu hoje? Até esse momento, você tem se assentado frequentemente para me ouvir, lecionar, para que eu ensine a você a palavra. Mas hoje, pela primeira vez, sentei-me no auditório da igreja para lhe ouvir. E a partir de agora, será isso que acontecerá cada vez mais. Cada vez mais eu sentarei para lhe ouvir, porque você está crescendo na palavra e pode continuar contando com o meu auxílio para o seu desenvolvimento espiritual. Amados, como não amar até hoje um homem desse? Sempre que posso, levanto meus pensamentos a Deus e apresento a vida do irmão Almir. Sempre que lembro da minha formação ministerial cristã, sou grato a Deus pela instrumentalidade de irmão Almir, porque sem dúvida alguma ele foi uma pessoa colocada por Deus na minha caminhada cristã para que eu pudesse amadurecer quanto à minha fé. Não há pessoa, escute isso, não há pessoa que se sinta tão incompreendida, tão mal amada e desprezada, que não tenha pelo menos um exemplo de um outro alguém que tenha passado pela sua vida e lhe deixado um legado abençoador. E aí nós chegamos em Paulo, que é a personagem principal, o protagonista da história que estamos narrando em Atos, mais especificamente no capítulo 23. Paulo teve essa experiência de uma pessoa levantada por Deus para lhe auxiliar, para lhe erguer do monturo que ele se encontrava muitas vezes de tristezas e angústias. Várias foram as pessoas que passaram pela vida de Paulo e deixaram com ele uma contribuição decisiva para que ele fosse o grande homem que de fato ele foi. E nós vamos então falar sobre a contribuição do comandante romano, da guarnição de soldados que se encontrava em Jerusalém, o comandante Cláudio Lísias. Se você tem acompanhado comigo a história, se você já leu a narrativa bíblica de Atos, por pelo menos 2 vezes, Cláudio Lísias evita que Paulo seja linchado, espancado publicamente por um grupo de judeus fanáticos pela sua religião. Um grupo que não aceitava a pregação apostólica de Paulo, um grupo que via em Paulo um blasfemador, um herege, alguém que estava profanando o santuário. E por 2 vezes, à força, literalmente, Cláudio Lísias, com o seu apoio do exército, da guarnição do exército romano, tirou Paulo das garras dos seus algozes, dos seus carrascos. Sabendo então
que 40 homens fizeram um pacto de morte mesmo, literalmente, para matarem Paulo, em que não comeriam por nenhum momento, nem beberiam, enquanto não tivessem assassinado Paulo com as suas próprias mãos. Aquele homem, ele cria um destacamento, escute, de 470 soldados. Atenção, isso é anormal, isso não é comum. Aquele homem cria um destacamento de 470 soldados para que Paulo pudesse sair às pressas, na calada da noite, de modo muito protegido, de Jerusalém rumo a Cesareia, onde o governador estaria para julgar a sua questão. E Cláudio Lísias, quem era ele? Lembremos-nos, era um homem que não tinha nada a ver com Paulo, nada mesmo. Era um homem pagão, idólatra, politeísta, não temente a Deus, não conhecedor de Jesus, mas que Deus levantou como um anjo particular do apóstolo, para guardá-lo, para protegê-lo de uma morte prematura. Você consegue enxergar esses anjos de Deus, anjos físicos, humanos, materializados em pessoas ao longo da sua vida? Pessoas que foram decisivas para que você se tornasse o que você é hoje, para que você tivesse o que você tem hoje. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um amigo, uma amiga, um irmão em Cristo, até mesmo um desconhecido que de repente decidiu investir em sua vida, que caiu como que de paraquedas do céu sobre você. Você é capaz de ser grato, agradecido por essas pessoas miraculosamente levantadas por Deus ao longo da sua existência? Amados, quando saí de Valença para começar uma igreja do zero, na cidade de Rio das Ostras, litoral fluminense, eu não tinha o apoio de ninguém, nem da minha ex-igreja, a segunda igreja batista em Valença. Alguns irmãos ocasionalmente deram-me algumas ofertas, mas eu saí de uma situação de uma igreja à época, com quase 800 membros, 2 cultos à noite, onde eu ganhava 12 salários mínimos, tinha toda uma série de comodidades. Eu abandonei tudo aquilo para estar indo ao Rio, começar um trabalho do zero, apenas com um casal que se prontificou para estar comigo, meu querido Joel, minha querida Marialva, que certamente estão me assistindo agora, um beijo nos seus corações. E ali começamos numa escola emprestada por um outro casal amigo, meu querido Leandro, minha querida Roberta, e nós não tínhamos salário nenhum. E no trajeto que eu fiz de Valença para o Rio, cerca de 1.600 quilômetros, Deus tocou o coração do meu querido pastor de origem, do pastor com quem me converti, o homem que havia me batizado, me encaminhado para o seminário, pastor Isaías Coelho da Palma, a quem devo muita gratidão. E aquele homem então foi tocado por Deus para me ajudar com um salário mínimo. Observe bem, um homem que vivia com 12 salários mínimos, sai para o Rio sem ter nada, e ao chegar, ele descobre que a sua igreja mãe havia decidido lhe bancar com um salário mínimo, menos do que o dízimo do que a gente ganhava. Mas alguma coisa é melhor do que nada. Começamos a trabalhar e com um mês, escute isso, com um mês, já tínhamos uma igreja com 30 pessoas, um mês, e inauguramos a igreja, com um mês. E naquele dia lá estava o nosso pastor. Ele viu o movimento,
percebeu o quanto o trabalho era promissor, tinha futuro, e ele falou: Júlio, esqueça um salário mínimo, a partir de agora a igreja vai estar lhe ajudando com 2 salários mínimos. E por 4 anos, irmãos, em que eu estive naquela cidade, antes de voltar para Teixeira de Freitas, Bahia, aquela igreja, de modo voluntarioso, de modo espontâneo, por 4 anos, abençoou-me com 2 salários mínimos. E à medida que a nossa igreja foi crescendo, foi ganhando estrutura, começou a me abençoar também. Mesmo assim, aquela igreja amada, através do seu pastor presidente, jamais falhou comigo um mês sequer. Como não orar pelo pastor Isaías todos os dias? Como não lembrar daquela igreja querida? Sempre que vou ao Rio, eu a visito, e se puder eu prego nela sempre, porque é uma igreja com a qual eu sou grato e serei grato eternamente pela diferença que fez na minha vida. Querido, querida, amado, amada, não seja ingrato, não seja ingrata com aquelas que lhe têm servido de apoio ao longo desses anos. Pessoas que lhe estenderam a mão quando você mais precisava, quando você havia sido abandonado por todos, entregue à sua própria sorte, esquecido, desprezado. Deus levantou vidas que fizeram com que você chegasse até aqui, até esse momento. Tenha gratidão por essas pessoas e demonstre isso de modo concreto e de modo prático. E eu finalizo dizendo o seguinte: amanhã cedo, eu estou me dando ao luxo de ir até Porto Seguro, de onde só voltarei no domingo após o almoço, para estar aqui à noite. E eu vou fazer isso porque a minha família amada saiu do Rio de Janeiro. Minha vovó, que hoje completa 90 anos, e vamos partir o bolo dela agora. Minha mamãe com os seus 72 anos, minha irmã amada com os seus 46 anos, minha sobrinha linda com os seus 19 anos, estão todas aqui. E hoje eu fiquei olhando para elas na hora do almoço e me lembrando de quantas dificuldades, quantas lutas eu enfrentei, e quantas vezes aquelas mulheres maravilhosas, desde a minha avó até a minha sobrinha, me socorreram em momentos de crises emocionais, financeiras, crises espirituais também. Pessoas que são profundamente arraigadas em minha alma, e eu me sinto arraigado nelas, pois são pessoas que Deus colocou na minha vida, não apenas como minhas familiares, mas como pessoas que fazem diferença efetiva e verdadeira. Então vou dedicar esse tempo a elas, de amanhã até domingo, porque elas merecem a minha atenção e o meu cuidado. Então quero te dizer isso: valorize mais quem está próximo de você. Valorize mais aqueles que, quando você se vê sozinho, são os que se mostram presentes. Aqueles que, quando você grita por socorro, atendem de bate-pronto, de forma imediata. Dou graças a Deus, porque ao longo dos meus 48 anos de vida, o Senhor jamais me deixou sem pessoas que me influenciassem de modo benigno e positivo. Paulo só pôde continuar a sua jornada de pregação por causa do comandante Cláudio Lísias. E você só pode continuar a sua caminhada onde você está hoje, por causa de pessoas que o Senhor tem levantado ao longo das suas veredas. Seja grato, agradecido, interceda por estas pessoas, coloque-se à disposição delas e comprove para elas
na prática, de modo concreto, com palavras e ações, o quanto elas lhe são importantes.